É isso aí, gente. Muito bem-vindos aqui ao nosso canal Cidade Viva. É um prazer ter vocês daí assistindo esse nosso vídeo, essa nossa entrevista. Nós estamos começando aqui o nosso estúdio móvel, canal Cidade Viva. E hoje nós estamos entrevistando, tendo a honra de receber aqui no nosso podcast a doutora Sabrina Sarreta. Boa tarde, tudo bem? Boa noite para quem estiver vendo, de manhã também, bom dia. Oi, pessoal. Bom dia para todo mundo. Tudo bem, Sabrina? Obrigada, muito obrigada por me convidar para estar aqui com você no canal. Obrigado Vai ser você. um bom papo. Então, nós vamos falar sobre saúde, porque a doutora Sabrina é médica, né? Oftalmologista, Otorrino. otorrino. Aliás, vamos conversar depois, vou precisar te visitar. Nessa época, Uberaba é uma cidade Principalmente, fértil para os otorrinos. com certeza, né? Milhares de casos aí. E também professora da área de educação, né? E política. Política, todos nós somos políticos, né? O homem é um ser O político, homem é um ser político, por mas mais que muitos neguem. e tem aqueles que enveredam pelo caminho da política, partidariamente falando, né, Sabrina? Vamos começar pela política, pela área do magistério, ou vamos começar pelo início Por onde você quiser. né? Você é de Uberaba? A família da minha mãe é de Uberaba, É, mas eu nasci em São Paulo. São Paulo. O meu pai é do interior de São Paulo, uma Sim. cidadezinha pequenininha, se chama Santo Antônio da Alegria, Santo perto Antônio. de Batatais. Sim, E ele veio para Uberaba fazer faculdade, ele fez odonto na Uniub, sim. na época era outro nome, foi de uma das primeiras turmas, e conheceu minha mãe aqui, formou, foi para São Paulo, casou e levou minha mãe para lá. Então eu já nasci em São Paulo, morei lá até os meus 26 anos. Fiz faculdade lá, fiz residência médica lá, só depois da residência mesmo que vim para Uberaba. Quando eu estava no quinto ano da faculdade, meu pai faleceu num acidente de carro e a minha mãe acabou voltando para Uberaba para ficar perto da família. E quando eu terminei a residência, eu achei que a qualidade de vida aqui seria melhor do que em São Paulo. E quis vir para casa. Então Casa, já são comida e quantos roupa anos? lavada. Aqui já está com 27 para 28 anos. Uma vida, né? Eu já vivi mais tempo aqui do que em São Paulo. Sim. E a descoberta da política, ela se deu a partir de que momento? Você vendo a situação do nosso Brasil aí, da cidade, da política no mundo como um todo, geopolítica. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora, sempre gostei muito de história, de geografia, apesar de ter ido para a área de biológicas, mas eu era uma aluna muito curiosa. Eu tinha notas muito boas, eu gostava muito de estudar e me interessava sempre por essa área, mas sempre por, assim, a gente se interessava, mas quieta, por dentro, né? Sim. E no ano de 2018, acho que foi a época pós-Dilma, estava tudo muito ruim e descobri o Partido Novo através da internet Aham. e achei que o perfil do partido, as coisas que eles defendiam, batiam com aquilo que eu pensava. E nunca nenhum outro partido tinha me despertado esse Sensibilizado. interesse partidário, Sim. né? E procurei na época os dois candidatos de Uberaba, que era o Daniel Angotti e o Sim. Gabriel Mendes, que eram candidatos aí a deputado estadual e federal pelo partido aqui na cidade, e comecei a ajudá-los na campanha deles. E aí começou. O amor pela política. Não chega a ser amor, mas é Não, um interesse, né? interesse. E eu acho que depois de um certo tempo a gente percebe que a gente tem que agir de alguma forma, a gente ficar só reclamando, cobrando, né? Só reclamando, reclamando. cobrando e cobrando de dentro de casa, sentada no sofá, também não resolve muita coisa, né? Verdade. E a gente nunca sabe o que o outro passa. Calçar a sandália do outro e sair andando é um exercício difícil. Então, às vezes a gente reclama dos políticos, mas a gente também não vê o lado de lá. Não estou defendendo ninguém, mas acho que a gente precisa conhecer todos os lados para poder criticar e falar com propriedade. Sem dúvida. Então aí começou. E hoje, você analisando o nosso quadro aí atual, né, na situação
complicada, digamos assim, que nós nos encontramos. Você que está me assistindo deve estar balançando com a cabeça, fazendo um sinal de positivo. Nós estamos aí atravessando um momento crítico, né, na nossa política nacional, né? Desencontros, a gente no jornalismo costuma estudar pós-verdade, né? E na política também, parece que estão reinventando a verdade, né? Aquilo que antigamente a gente dava valor nos nossos pais, porque eram pessoas que se fizeram honestas, né? Pregavam honestidade desde sempre. A gente acreditou que um dia pudesse chegar a ter um país onde a maioria fosse honesta, né? Nós estamos vendo hoje uma condição bem longe disso, né? O resgate da desonestidade, da corrupção, enfim, voltando aí a brilhantar as páginas dos jornais, enfim. Como é que você vê a política hoje aqui no Brasil especialmente? No mundo eu não vou dizer, mas no Brasil. É uma coisa tão triste, porque a gente olhando para trás, né? Eu me lembro da época da hiperinflação, eu me lembro das maquininhas nos mercados remarcando o preço de mercadoria. Sim. Eu lembro da minha avó fazendo estoque de açúcar em casa. A minha avó fazia doces para vender. E eu me lembro com tristeza dessa época. Eu lembro da preocupação no rosto da minha mãe, do meu pai. Eu era criança. E aí depois me lembro da época das diretas já, assisti pela televisão, a euforia do término, né, do regime militar, da redemocratização, a esperança no Tancredo, a morte do Tancredo, o balde de água fria que acabou sendo, né, a morte de Tancredo Neves, e que era uma esperança que o brasileiro tinha. Depois, as nossas primeiras eleições, lembro de ter sido entrevistada no campus da USP em São Paulo, em quem eu votaria. Lembro que tínhamos um monte de candidatos na época e eles fizeram vários questionamentos quanto a segundo turno, quem com quem. Depois lembro do impeachment do Collor. Eu tenho hoje 53 anos, eu fui da geração cara pintada, fui para as ruas de São Paulo pedir a cabeça do Collor na época. E depois lembro do Plano Real, do quanto foi bom a estabilidade de preço, mas lembro também a partir do segundo governo do Fernando Henrique como as coisas foram piorando lentamente, gradativamente. E lembro do precipício que foi o governo Dilma. É engraçado que os 2 primeiros governos do Lula, ele surfou aí numa onda, e principalmente no primeiro governo dele, que acabou não queimando tanto a imagem dele naquela época, mas com certeza ele trabalhou aí em bastidores e tiveram decisões que levaram ao governo Dilma, né? E lembro com muita tristeza que foi uma época muito difícil, né? Uma época econômica para nós muito difícil, uma época de muita violência. Me lembro da onda de violências que teve em Uberaba, coisa que estamos vivendo de novo. Sim. Muitos assassinatos, muitos assaltos, e nós estamos vivendo tudo de novo. Eu me sinto dentro de um pesadelo hoje. É um pesadelo, né? E eu sou uma pessoa que eu prezo muito pelos valores de liberdade. E é tão interessante que eu estudei em colégio de freiras. E eu me lembro perfeitamente que fui ensinada por elas o que era a liberdade. E até onde ia a minha liberdade, que era onde eu esbarrava no espaço do outro. Então, é estranho pensar nisso, mas elas me ensinaram isso. Isso eu aprendi na escola. E hoje a gente vê o que aconteceu essa semana, o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos institucionalizando de novo a censura no Brasil. Sim. Não veio através de um AI-5, mas veio através de um julgamento no Supremo. São várias ações, na verdade, que estão nos levando, né, à censura novamente. Nós já não vivemos uma democracia. Uhum. Então, você que está assistindo aí esse vídeo, nós estamos entrevistando hoje a doutora Sabrina Sarreta. Ela é médica, otorrino, e também ela é do Partido Novo. Você é a presidente atual do Partido Atualmente Novo. Eu sou a presidente do núcleo municipal do partido aqui em Uberaba. Então, gente, é importante que a gente traga a política nos nossos vídeos, porque a gente, de alguma maneira, tem que conscientizar os mais jovens que existe gente boa fazendo política também. Não são só os ruins
esses famosos que a gente está citando aqui, que aparecem lá na televisão, que todos os dias estão nos jornais aí, né? Tem gente boa querendo construir um Brasil decente, só que essas pessoas são tão decentes, né, que às vezes ficam até com medo. E às vezes a gente nem sobrevive, porque é tão triste que a gente vê do lado de dentro também. A gente vê coisas que desanimam, que dá vontade da gente desistir. Mas como eu ainda tenho filhos pequenos, filhos que moram no pequenos, não tão pequenos assim mais, mas como eu ainda tenho filhos que moram no Brasil, que dependem do Brasil, eu ainda tenho vontade de ajudar e vontade de fazer a coisa andar e melhorar, contribuir. Pois é. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho da parte médica também da doutora Sabrina aqui, né? A parte da saúde, né? Porque afinal de contas ela também é professora de medicina e exerce a profissão de médica ainda. Médica a medicina é um sacerdócio também, né, doutora? De uma certa forma, sim. Você vê uma conectividade entre a medicina, porque também é um dom, a pessoa escolhe ser médico, mas ela nasce sendo médico. Ela já sabe, desde criança, que se interessa pela parte de ajudar os outros. Você vê a conectividade entre a política que ajuda os outros, a medicina que ajuda os outros. É uma coisa que nasceu com você, assim, inerente, né, ao seu espírito, assim. Por isso que você está se doando também para a política? Eu não sei te explicar isso. É uma coisa, parece que vem de dentro, né? Não sei te dizer o que é a vocação para ser médico, mas em algum momento isso desperta. Eu penso que é a mesma coisa que acontece com os sacerdotes. Sim. Em algum momento eles têm a revelação divina do sacerdócio. Deve ser alguma coisa parecida. A tradução de sacerdócio é tornar sagrado. Sacrum facere, sacrifício. O sacerdote faz o sacrifício. Sacrifício não no sentido de dor, mas no sentido de sacralidade. E a gente lida com o que há de mais sagrado, que é a vida humana, que é a graça que Deus nos deu, a graça da vida. Então eu vejo uma semelhança realmente muito grande. Interessante, porque dentro do próprio Congresso Nacional, dentro das câmaras municipais, existem muitos médicos, né? Existem. Pessoas que em muitos lugares. Que não querem ficar só nos seus consultórios, mas veem na política uma chance, uma extensão, né, na sua vida mais completa, né? Ajudar o próximo mesmo, se doar, pelo menos oferecer um caminho, uma luz no final do túnel, né? E usar a política para isso, porque tudo é política. Vejo muita gente criticando aí a política, mas a política é o caminho. Eu acho que a gente tem momentos na vida, né? Hoje eu estou num momento que eu já tenho 30 anos de formada e eu acho que eu consigo contribuir no atacado. A chance na política, porque assim, dentro do meu consultório, sou eu e o paciente, é no varejo. Sim. Eu ajudo um aqui, outro ali, a gente vai de grão em grão. Eu vejo que na política você consegue fazer um trabalho no atacado. Você consegue ajudar muita gente de uma vez só. E a experiência dentro da medicina vai te trazendo aprendizados muito valiosos. Então, eu hoje sou uma pessoa muito mais completa e muito melhor do que eu era quando eu me formei. É óbvio que a experiência traz muita sabedoria para a gente, quando a gente sabe aproveitar, óbvio, né? Então, eu acho que hoje eu conseguiria ajudar muito mais. Dentro da medicina, a gente chega num certo limite, eu vejo. Hoje eu estou passando por uma fase diferente da minha vida profissional. Eu tive um acidente 2 anos atrás, eu tive uma fratura grave do braço e eu fiquei com uma sequela nesse braço esquerdo. Eu tenho uma dificuldade em dominar o movimento de pinça entre polegar e indicador, então eu não opero mais, eu não consigo mais fazer cirurgias. Então eu restringi um pouco mais a minha atuação profissional e isso me abriu para outras possibilidades, né? Então a gente fecha uma porta, abre uma janela. Claro. E eu vejo uma janela escancarada. Eu acho que eu posso ajudar com muita coisa. Até porque... E acho que mais médicos deveriam entrar nesse caminho para ajudar também. Mas é que é um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado a viver. Então, profissionais da saúde fazem falta na política. Médicos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas,
todas as equipes que trabalham com saúde fazem muita falta no ambiente político. Sim. Mas você, por exemplo, pegando o seu exemplo, você quando entrou pela primeira vez na política, e você, é uma coisa você vê de fora. Você olha para aquele quadro e vê. Você admira o quadro por alguma coisa, por alguma algo te chama atenção, né? Aí uma vez estando lá, né, você pode se frustrar ao ponto de não querer mais. Isso aconteceu com você? Lembrando que a doutora Sabrina concorreu aí à Câmara de Vereadores, né? Também foi candidata à Câmara. Assim, eu já tive várias decepções dentro da política num curto período de tempo. Posso dizer que eu estou dentro Qual da foi a maior política de delas? Uberaba em 5 anos, mais ou menos, né? O que eu vejo de pior é que as pessoas não sabem ouvir. As pessoas têm uma dificuldade com as críticas, elas se melindram com facilidade, é uma questão de vaidade, de ego muito grande, e as pessoas afastam quem quer ajudar. Eu costumo dizer que o seu melhor amigo é aquele que tem a coragem e a condição de virar para você e falar assim, depois de um almoço, vai ali que tem um pedaço de alface no seu dente. Está sendo amigo. Quem tem a coragem de te falar uma coisa assim, é uma pessoa que você tem que ter ao lado. Eu tenho que ter ao meu lado pessoas críticas, que saibam apontar o que eu estou fazendo de errado, ou apontar um caminho alternativo que possa ser melhor. Não somos perfeitos, ninguém é. Claro. Eu não sou, você não é, ninguém é perfeito. E também não gostaria de ser perfeito também, sim, não. os políticos são imperfeitos. Então, a minha maior decepção foram pessoas que não conseguem te ouvir. A hora que chega num determinado nível, o ouvido se fecha. Isso é muito triste, né? Porque anula qualquer chance de você ajudar, de você dar uma boa ideia, né? Então isso aí é ruim. A gente chama isso de síndrome do editorialista, né? Porque no jornal, por exemplo, impresso, tem o editorial, que é o pensamento do veículo, né? Então, hoje em dia, com as redes sociais, eu até parei de fazer crítica em rede social, porque, primeiro que a minha opinião, a opinião de cada um de nós, pouco importa, né, no contexto geral do que está acontecendo. Hoje o mundo é um mundo geopolítico, né? Nós estamos vendo os acontecimentos se sucedendo uns sobre os outros, assim, ao mesmo tempo agora. E um intercalando, influindo na vida do outro, né? O que acontece nos Estados Unidos, na Europa, reflete aqui no Brasil, de forma econômica, de forma política, né? O antigo presidente americano não tinha as mesmas ideias do atual, né? E os líderes vão mudando e as políticas deveriam permanecer, não é isso? O povo permanece, né? Exatamente. O pagador de tudo permanece, somos nós mesmos, né? Por isso que é tão importante a gente falar desse assunto aqui, né? Por isso que é importante trazer esse tipo de conversa. Agora, por outro lado, eu tive muitos momentos bons, muito retorno bom, né? Você falou aí da minha candidatura, foi uma surpresa, eu não estava pretendendo me candidatar, mas como eu já estava na época envolvida com a gestão do partido na cidade, e nós perdemos 3 candidatos a vereador, 3 homens, e o restante do grupo me pediu que eu os ajudasse. Falei, mas gente, eu não fiz pré-campanha. Ninguém do meu círculo sabe que eu seria candidata. Não vou conseguir ajudá-los. Sabrina, sem você nós temos 0 votos. Os 10 que você tiver já nos ajudam. O que vier vai ser lucro. E com 40 dias de campanha só, sim, sem equipe, sem dinheiro, porque eu não tinha me programado para isso. Custa muito caro, né, essa história. Custa muito caro. Então eu não tinha feito nenhum tipo de arrecadação, eu não tinha uma equipe trabalhando para mim. A minha equipe era eu e mais 2 voluntários, 2 amigos, grandes amigos. Aproveito para deixar um abraço para os 2, a Cristiane e o Tiago, que me ajudaram em tudo. E em 40 dias eu tive o dobro de votos que eu estava esperando. A gente faz umas continhas, o partido nos treina, ensina como você vai medir quantos votos você vai ter. Então, assim, pela minha expectativa, eu tive o dobro de votos do que eu estava esperando.
Então isso aí me deixou extremamente feliz, envaidecida, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita mesmo, porque eu vi que pessoas que às vezes me conhecem pouco, mesmo as pessoas que às vezes me conhecem há mais tempo, que às vezes você acha, não, essa aqui me conhece muito, mas conhece fulano também, vai votar no outro. Então eu tive muito voto, muito mais do que eu esperava. Isso me deixou muito satisfeita. Isso me traz esperança. Fala assim, olha só, as pessoas reconhecem o trabalho que você faz, mesmo você não percebendo isso. Então não é só coisa ruim que a política te traz, não. Te traz muito conhecimento, você conhece muitas pessoas, a sua cabeça abre bastante, conheci gente de outros lugares, de Minas, do país, foi muito bom. Estúdio Móvel no Cidade Viva. Estamos recebendo aqui a nossa convidada hoje, a doutora Sabrina Sarreta. Ela é médica, otorrinolaringologista, né? Já há mais de 30 anos na estrada aí como profissional de saúde, e agora foi candidata a vereadora aqui na cidade de Uberaba e é presidente atual do Partido Novo, que tem lá o Marcel Van Hatten, com sua estrela, né? Eu, inclusive, sou um seguidor do Marcel, todos os dias a gente vê o trabalho, porque é um cara que se preocupa em mostrar o que está fazendo, utilizando os meios digitais, né, que a gente tem disponíveis hoje. Eu lembro que quando eu comecei na comunicação há quase 35 anos atrás, em 88 mais ou menos, na FM em Araxá. Eu comecei em Araxá no rádio e a gente tinha poucos equipamentos, poucas condições, e aí a gente aprende a fazer muito com pouco, né? Você tinha apenas um microfone, um telefone às vezes discado, né? Hoje você faz tudo digitalmente, né? O salto foi grande, né, nesses 30 anos. Então os nossos políticos estão aproveitando isso também, né, para mostrar para o seu eleitor, né? Como é que você vê isso, Sabrina, essa coisa da vida digital, na possibilidade de fugir, por exemplo, nós falamos também de imprensa, dessa imprensa, um pouco dela, parte, não toda, viciada, comprada, vendida, muitos inclusive de forma vergonhosa para a classe do jornalismo, né? Se deixa vender, é capaz de dizer mentiras, né? Em troca de verbas e tudo mais. Como é que você vê essa possibilidade? Ajuda na vida do parlamentar, do político, ele poder se expressar para o seu eleitor usando simplesmente o seu celular? Ajuda. Eu acho que os nossos meios digitais hoje, eles têm dois lados, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que alcança praticamente todo mundo. Dificilmente você vê uma pessoa sem celular hoje. Sim. Né? Por outro lado, chega de tudo para essa pessoa, sim, coisa boa e coisa ruim. A dificuldade que eu vejo maior hoje no Brasil é que nós temos um povo pouco instruído. Não vou dizer escolarizado, vou dizer instruído. A capacidade de raciocinar, de filtrar, de peneirar o bom e o ruim, o falso do verdadeiro, está prejudicado porque nós temos uma educação que não funciona. E essa educação que não funciona é um projeto que vem sendo implantado já há muitos anos para não funcionar mesmo. Então isso é o lado ruim, que eu tenho o alcance, eu chego nas pessoas, mas eu não garanto que elas vão saber fazer um bom uso disso. Então eu vejo que o mais urgente no Brasil hoje é a gente trabalhar na questão da instrução das pessoas. Né? E aí a gente teria que começar lá de baixo e não cá de cima. Né? Não adianta eu investir em universidades se os alunos que chegam na universidade não sabem ler e interpretar um texto. Uma vergonha. Né? Então isso aí é uma coisa preocupante. Mas eu acho muito bom você ter acesso a tudo. Mas você não acha, por exemplo, você não acha que o povo... Eu sempre analisei essa coisa da sabedoria popular, né? As pessoas podem não ter degree, podem não ter conseguido fazer uma faculdade, pode não ter tido acesso a muita informação, o brasileiro lê pouco mesmo, né? Nem as notícias, praticamente, as pessoas sabem, né, o que está acontecendo. Fato é que a gente vê uma gama muito grande da nossa população sendo ludibriada nos grandes meios de comunicação, até em telejornais. Antigamente se dizia que uma notícia não tinha dois lados, ela tinha um fato, né?
O fato existe, o avião caiu, né? Aí você dá a notícia. Hoje em dia, o profissional de comunicação, ele quer dar a notícia e quer influir no que o seu espectador está pensando. É pior ainda, né? É a patrulha do pensamento. Você não acha que as pessoas têm condição, mesmo com pouca escolaridade, de discernir? Porque estão querendo agora, ontem mesmo foi votada essa questão, né? A palavra que querem usar bonita, né? Democratizar as redes sociais. Exatamente o contrário que foi votado, né? Olha, veja bem, eu não usei a palavra escolarizadas, eu usei instruídas. Instruídas. A pessoa, para ela ter uma condição de pensar, para ela ser instruída, ela não precisa ser escolarizada. Sim. Às vezes você pega pessoas que têm pós-graduação e que não dão conta de pensar. E às vezes você pega uma pessoa analfabeta que tem uma sabedoria incrível. Então, uma coisa não necessariamente está atrelada à outra, né? Não é o fato de ir à escola que te faz uma pessoa sábia. É o quanto você consegue observar a vida e aprender com as coisas que acontecem ao seu redor, com o exemplo que você vê dentro da sua casa, na sua comunidade, né? Então, muitas pessoas sem instrução formal conseguem fazer um bom uso da rede social. Claro. Agora, logicamente, nós estamos no Brasil também, né? O brasileiro, ele faz mágica com pouca coisa, né? Sim. Tem aquele que, inclusive, se deixa passar por uma pessoa que pode ser enganada facilmente, né? E se faz de vítima, né? Quando convém, evidentemente. Quando convém. Né? São os espertos. Exatamente. Como é que, por exemplo, você vê como um ser político, como é que você vê hoje essa questão da tentativa de cercear a vida do ser comum, do cidadão, através do seu um dos poucos, né, meios de comunicação real que a pessoa tem, que é a rede social, por exemplo? Estão tentando democratizar. É a patrulha do pensamento que você falou, né? Como com as redes sociais eu acesso praticamente todo mundo, essa pessoa tem chance de se instruir, de ver o que está acontecendo e de pensar por si. E isso não é interessante em alguns momentos, né? Então, esse é o motivo dessa democratização, que na verdade é uma censura. Pois é. Né? Eu vou censurar porque se essa informação chegar lá no povo, o povo vai ver que isso é ruim e aí eu vou perder votos. E é isso que está acontecendo. As pessoas não podem descobrir o que acontece aqui. As pessoas não podem descobrir que uma viagem do presidente, sua imensa comitiva, custa um dinheiro que poderia bancar, por exemplo, o tratamento de X pacientes com câncer. Exatamente. Entendeu? Então, eu preciso cercear isso de alguma forma, mas eu preciso usar uma palavra bonita. Eu não posso escancarar o que eu estou fazendo. É o uso da retórica, né? A narrativa. Né? Quer dizer, você acha que esse é o governo da narrativa? Esse atual? Acho que esse é o governo da novela, né? É um capítulo por dia. Já são vários, né? E aí no final do capítulo, no final do dia, lembra daquelas vinhetas antigas? A seguir cenas dos próximos capítulos. E você fica ansioso pelo que vai acontecer no capítulo do dia seguinte. Só que a nossa ansiedade hoje é uma ansiedade ruim. Meu Deus do céu, o que eu vou ter que pagar mais amanhã? É mais ou menos por aí. Qual que é a bomba que vai cair no nosso colo amanhã? Eu sei que você acompanha, né, o cenário nacional. Como é que você vê o desempenho, a prática da política, melhor dizendo, lá no Picadeiro, lá em Brasília, nas sessões? Pouca vergonha. Aquilo ali é uma pouca vergonha, é um circo, e é um circo ruim. Aliás, me perdoem o circo, não é um circo, aquilo lá é uma pouca vergonha. Né? O circo é um lugar de arte. Sim. Né? É um lugar saudável, aquilo ali não é. Não estou generalizando, eu não estou falando de pessoas, né? Ali a gente tem pessoas muito boas, a gente tem pessoas que não valem nada e tem pessoas ali que não têm firmeza de pulso de pensamento, né? O sistema eleitoral nosso é muito ruim. Pessoas são eleitas sem ter voto para tal. E aí entram por cotas. Né? E aí elas não têm uma representatividade, então elas votam de acordo com a onda. Se a onda vai para cá, elas vão também. De acordo do jeito que o partido manda.
E aí é assim, o cacique do partido faz um acordo com o Lula, eu estou entrando no governo. Aí, ó, vocês têm que votar do jeito que eu mandar. Ah, não, mas eu não concordo com isso aqui. Não, mas você não votar desse jeito, você não vai ter dinheiro para sua campanha, você não vai ser reeleito, viu? Você não vai ter uma vírgula de verba. Você não vai ter verba para levar para sua cidade, você não vai ter voto. A pessoa fica coada. Eu ia mandar essa pessoa para assim, ó, faz o que você quiser com o seu dinheiro. Eu vou votar de acordo com a minha consciência. Você acha que Quem votou em mim votou sabendo que eu penso desse jeito, né? O Partido Novo é um partido assim. Você sabe exatamente como os nossos deputados vão votar. Eles não te surpreendem. Você pode não concordar, mas aí você não votou nele. Mas quem vota sabe como eles vão votar. Nunca vai ser uma caixinha de surpresa para nós. Vamos imaginar que o Partido Novo seja um exército. Você prepara os seus soldados. Mas uma vez no campo de batalha, os soldados de vários outros exércitos lutam diferente. Você vê assim uma desvantagem por conta do código de ética, que a gente percebe, falando aí do Marcel Van Hatten, do próprio Deltan Dallagnol, que são, né, o Zema, que é o nosso governador, Gilson Marques, Gilson que Marques. é um deputado que eu admiro muito, é um perfil um pouco diferente do Marcel, mas bem parecido, bem combativo. Nós temos o Leonardo Siqueira em São Paulo, que é um cara também que eu admiro demais, esse menino vai longe. Sim. Passem a acompanhá-lo nas redes sociais, Léo Siqueira, deputado estadual do Novo em São Paulo, também é um menino que vai muito longe. Nós temos uns meninos também no Sul, Curitiba, Porto Alegre, também são meninos jovens que vão brilhar muito, vão no caminho do Marcel, assim, ó. Você acha assim que como fazer para lutar nessa arena sem se viciar? Nós já tivemos muitas discussões sobre essa pergunta sua dentro do Partido Novo em Uberaba. Nós temos um dos nossos filiados que fala assim, que a política é a arte de pegar na merda pelo lado limpinho, que não existe. Não. Não tem Então, jeito. assim, é muito difícil. O Novo é um partido novo, nós temos pouco tempo de estrada ainda, e a gente está tentando lutar com as armas que a gente acredita serem as mais honestas possíveis, mas algumas coisas a gente já teve que flexibilizar, né? A questão de como lutar. Então, nem sempre é do jeito que a gente imagina do jeito que a gente gostaria de fazer, né? Você entra dentro de um jogo muito sujo, é muito complicado você se manter ali dentro dele. Fico vendo o Zema dentro do governo, as dificuldades que ele enfrentou na questão política, não é na questão administrativa. Tanto que ele apanhou na negociação com a Assembleia Legislativa, apanhou no primeiro mandato, ainda apanha nesse segundo. Eu acabo tendo várias críticas de como ele toma uma ou outra decisão, mas eu não estou calçando o sapato dele. Então é complicado a gente criticar sem saber tudo que está se passando. Sem estar na pele, né? Sem estar na pele, exatamente. Então a gente ainda está aprendendo a lutar, com que armas lutar, de que forma lutar com cada exército. É o que você falou, você vai para uma batalha, os militares do outro lado, eles lutam de uma forma diferente. Às vezes é muito desigual. Usando deslealdade, né? Às vezes é desigual e muitas vezes é desleal. É o que a gente tem assistido aí no Congresso, nas sessões lá das comissões, né? É uma batalha, uma guerra travada todo dia. Eles não vão nas ideias, eles vão na pessoa do outro. E o que eles contam para nós, o que os nossos deputados nos contam, é que as coisas não acontecem lá no plenário, na hora daquele embate. As coisas acontecem por trás. É no corredor. É nos corredores, é dentro das comissões que as coisas acontecem. A briga é por posição dentro das comissões, porque ali dentro você consegue, às vezes... Nós temos 5 deputados hoje. Um deputado em uma comissão pode fazer um trabalho muito importante de colocar ou tirar algum artigo de algum projeto de lei para nem chegar a ir a plenário. Então é onde a gente consegue às vezes ter uma ação maior, mas isso não aparece. É um trabalho que fica escondido, né? Sabrina, vamos falar um pouquinho da política aqui local, né? O Novo está aqui posto em Uberaba também, com seus quadros, com você na presidência do partido. Como é que você analisa aí o trabalho da Câmara Municipal
Vocês têm hoje representante do Novo, Não, não? não temos representante do Novo na Câmara Quem se Municipal. alinha mais na sua perspectiva, assim, ao pensamento Olha, de vocês? o vereador que mais se alinha ao nosso pensamento é o Caio Godoy, que inclusive já foi do Novo anteriormente. O perfil dele é um perfil do Partido Novo. Sim. A forma como ele trabalha, a forma técnica, a forma mais assim, firme, mais educada, polida, cortês, é o que mais se alinha ao pensamento do partido dentro da atual Câmara Municipal, é o Caio Godoy. Mas assim, nós temos a proposta lá em Brasília de aumento do número de deputados federais. Nós temos 513. Estão querendo passar para 630, alguma coisa assim, no sentido disso. Para mim, tinha que diminuir. Você vê que... E acho que tinha que haver uma redistribuição dos deputados na Câmara. Essa distribuição dos deputados dentro da Câmara Federal, ela tinha que seguir aí a distribuição populacional de cada estado. Sim. Estado que tem mais gente, tinha que ter mais deputado. Estado que tem menos gente, menos deputado, de uma forma proporcional. Hoje em dia eu não tenho essa proporcionalidade. Por exemplo, em São Paulo é um deputado para 100 mil habitantes, no Acre é um deputado para 10 mil habitantes. Esses não são números reais, são fictícios. Eu estou só mostrando que, em termos percentuais, isso não está correto. O Senado Federal é uma Câmara Legislativa diferente. Lá são 3 senadores por estado, independente do tamanho e da produtividade desse estado. É outra situação. Agora, a Câmara é para ser uma representação do povo brasileiro e não é. Eu acho que isso está implicando, inclusive, na nossa representação federativa. Nós precisamos de uma reforma federativa no Brasil. Os estados, hoje, por exemplo, São Paulo, Minas, Paraná, os estados mais produtivos, eles não têm o retorno dessa produtividade. Eles arrecadam, eles produzem, eles juntam o dinheiro, eles mandam o dinheiro para Brasília, Brasília redistribui, volta um pouquinho para eles, montam para outros lugares que você não sabe o que virou daquele dinheiro. Então, eu trabalho, mas eu não vejo o retorno do imposto que eu pago. E essa redistribuição é importante para a rediscussão desse pacto federativo. Já que você falou em rediscussão, palavra interessante, a questão do político estar lá, por exemplo, ele chega lá de várias maneiras. Muitas vezes, é lógico, ele é eleito com pouca verba, como foi o caso do Bolsonaro e tudo mais, e outros N casos por aí. Na maioria dos casos, gasta-se uma fábula de dinheiro. Uma fortuna. Até, por exemplo, uma campanha para vereador aqui. Esses números eu tenho de cabeça, você quer? É o preço de um apartamento, de uma Você casa. sabe qual foi a média de gasto de campanha, média oficial? Não estou falando de dinheiro extraoficial, porque aí a gente não tem como saber. Sim. Mas a média de custo de uma campanha vitoriosa, se você pegar os 21 vereadores que foram eleitos, a média de gasto por vereador eleito foi de R$48 mil. Você sabe qual foi a média de gastos por vereador não eleito? Não. R$5 mil. Então, ou seja, é uma diferença muito grande. Ou seja, quem falar foi que eleito... só dinheiro foi determinante? Não, não é só dinheiro, mas o dinheiro acabou propiciando você contratar mais cabo eleitoral, pessoas material que já campanha. Trabalham com você, mais material de campanha. Então, você acaba tendo uma visibilidade maior, de uma certa forma. Está na hora de mudar. Esse número quer dizer alguma coisa. Não é só isso? Não, não é só isso, mas isso aí é uma diferença muito grande. Se você falasse, foi 40 mil, 20 mil, ok, o dobro, só o dobro. Mas não, 10 vezes mais. É muita diferença. Se você pegar o universo de todos os candidatos, foi uma média de 7 mil por candidato. Sim. É uma diferença muito grande. O dinheiro ainda manda na política, isso é muito triste. Isso é muito triste porque você acaba... impedindo as pessoas menos favorecidas economicamente de terem a oportunidade de se fazer representar, de ter um representante eleito. Sim. Isso talvez seja o ópio da política? Essa forma de financiamento? Poderia ser diferente? Deixa eu te falar, a reforma política é outra muito necessária, mas que eu não tenho nenhuma esperança de ver acontecer.
Porque as reformas que foram sendo feitas nos últimos anos, elas foram feitas com o propósito de manter quem está no poder no poder. Elas foram feitas para impedir renovação. Sim, é o formato, né? Os últimos formatos, sim. A médio e longo prazo, isso aí. Não A vejo curto perspectiva prazo, disso de jeito nenhum. Não acho que o nosso Congresso hoje tenha a condição, a coragem de fazer isso, não. Não acho que eles vão ter coragem de diminuir o número de deputados, não acho que vão ter coragem de redistribuir. Eles podem até redistribuir, porque me parece que teve um processo judicial que manda essa redistribuição por causa da nossa Constituição. Mas, por isso que eles querem aumentar. Porque aí eles teriam que tirar a cadeira de um estado para passar para o outro. Ah, não, mas esse estado não pode perder deputado. Não, então vamos aumentar o número de deputados e aí a gente aumenta de cá sem aumentar de cá. Entendeu? Então, eles não têm coragem de fazer o que precisa ser feito. Isso é uma triste cena da nossa política. Sim. Bom, vamos encerrar. Já estamos chegando quase aqui. Foi rapidinho, infelizmente. Passa muito rápido, né? Mas nós vamos chamar você de Falamos novo. quase nada de medicina. Pois é, eu gostaria de encerrar mudando um pouquinho o assunto, porque nós estamos vivendo o inverno aí, né, Sabrina? Sim. Começando, estamos começando. E a gente tem verificado aí que vários estados, várias cidades do Brasil, né, e até aqui em Uberaba, na região Uberlândia, por exemplo, têm sofrido com casos de doenças respiratórias, né, que está dentro no bojo da sua especialização profissional. Esse ano o que está chamando muita atenção é o alto número de casos de síndrome respiratória aguda grave, que são pacientes que evoluem com uma insuficiência respiratória por conta de quadros que começam com quadros gripais, quadros virais. Isso vem de um déficit de vacinação que a gente vem observando ao longo dos últimos anos. Então, as pessoas têm deixado de se vacinar contra a gripe. A vacina da gripe vai me impedir de pegar gripe? Não. Eu vou continuar tendo gripes e resfriados. A vacina pública, ela te protege contra 3 tipos principais de vírus da gripe, que são os vírus que dão quadros mais graves. Sim. No particular, você tem 4. Tá? E isso a cada ano troca, porque a gente faz é feito toda uma análise de quais os vírus que são circulando, que são mais graves, e aí é preparada uma vacina para aqueles lá. Então, por isso que a cada ano a vacina muda, os vírus são muito mutantes, eles mudam de um ano para o outro bastante, por isso que a gente tem que vacinar todo ano contra a gripe. E nos últimos anos, a gente está muito longe de uma cobertura vacinal que vai impedir esses quadros muito graves de explodirem. Né? Então, esse ano particularmente, nós estamos tendo muitos casos de influenza evoluindo para quadros graves. Então, se eu puder dar um alerta, vacinem-se contra a gripe. Esse é o alerta principal. Esse é o alerta principal nesse momento, principalmente idosos e pessoas que tenham doenças crônicas, doenças reumatológicas, diabetes, doenças cardíacas, tem que se vacinar. Você acha que a população está mais doente hoje do que há 10 anos atrás? Não acho. Nós estamos vivendo cada dia mais. Mas será que a gente está vivendo com qualidade? Eu perguntei isso porque a gente vê sempre hospitais cheios, né? Uberaba perdeu muitos leitos hospitalares. O problema de Uberaba também não é tanto a falta de leito, é a falta de atenção à saúde primária. Se você olhar a quantidade de dinheiro que vai para média e alta complexidade, é muito maior do que vai para a atenção básica. É a mesma questão. Eu falo que tem um paralelo entre a educação e a saúde que é muito interessante. Porque a educação, você não prioriza os primeiros anos. Os anos em que você vai promover um letramento, que a pessoa vai ser alfabetizada, vai aprender a ler, a escrever, a interpretar, a somar, a diminuir, a multiplicar, a dividir. Essa questão básica que vai te permitir entender o que vem pela frente. Na medicina é a mesma coisa. Se você não tem uma atenção básica boa, isso vai desaguar lá na frente. Sim. Então, se eu não tenho um bom controle dos pacientes adoecidos aqui, eles vão ter que internar mais. Então, se eu não vacino o cara aqui, ele vai internar com insuficiência respiratória. Se eu não controlo o diabetes, ele vai ter uma complicação e vai precisar de internar. Hoje em dia, nós temos duas grandes classes de doenças que mais matam. As doenças cardiovasculares e as doenças oncológicas, os tumores, os cânceres. Esses 2 grandes grupos
é o que mais mata no Brasil e no mundo já há um bom tempo. Isso vem só sedimentando, isso vem ficando cada vez mais Ampliado. sedimentado, vai ficando cada vez mais bonitinho. Você consegue entender que isso está acontecendo. As doenças cardiovasculares são os infartos, os AVCs, né, os derrames, tromboses, e isso vem acontecendo cada vez mais. Eu sei o que leva a isso. Diabetes, pressão alta, distúrbios de colesterol, de triglicéride, sedentarismo, maus hábitos de vida. Eu sei o que causa, por que eu não ajo aqui? O médico das estratégias de saúde da família, ele tem que mapear a sua rede. Aqui na minha rede, quem são os hipertensos? Eu não tenho que esperar esse cara ir lá no postinho buscar remédio de pressão alta, não. Eu tenho que levar lá na casa dele. Falei, ai, seu fulano, mas seu remédio do mês passado, o senhor não bebeu tudo por quê? Eu deixei a quantidade certinha, sobrou um tantão, o senhor não está bebendo o remédio direito. Por quê? Ah, ele não entende, ele não sabe qual é, então tem que pôr uma fitinha na caixinha. Olha, o vermelhinho o senhor toma de manhã, o azulzinho o senhor toma na hora do almoço. Então é um trabalho básico que tem que ser muito bem feito, para não desaguar lá na frente. Se eu quisesse atacar um problema só, para prevenir muita coisa lá na frente, eu atacaria a obesidade. Porque a obesidade acaba se relacionando com tudo isso aqui, com sedentarismo, com pressão alta, com diabetes, etc. Acaba tendo uma maior chance de desenvolvimento de tumores. Eu sei quais são os tumores que mais matam. Quase todos eles eu tenho exames de prevenção, de próstata, de mama, de colo de útero. E as pessoas não se atentam. Aí uma vez eu falei assim, gente, vamos fazer uma campanha de mamografia esse ano? As mulheres, no mês do aniversário, elas vão até o CAISM ou até não sei onde, pega e faz a mamografia. Não, nós não podemos fazer isso, porque a hora que a gente descobrir um tanto de tumor, mesmo que seja em fase inicial, nós não temos como tratar. Tá bom. Você está vendo, as ideias, elas existem. Existem. E a gente a precisa boa vontade em fazer, mas a boa vontade também de outras pessoas que poderiam ajudar no processo é pequena, né? Bom, Sabrina, os problemas estão aí, muitos, precisa de gente boa para ajudar a resolver. Eu quero te agradecer pela disponibilidade do seu tempo de vir conversar com a gente aqui nesse nosso projeto e convidá-la novamente, porque a gente vai convidar você para estar de volta aqui para falar de outros assuntos. Vamos elencar uma outra pauta para falar um pouco mais da Sabrina que gosta de música, né, de esportista, enfim, da sua persona como um todo. Muito obrigado. Vamos voltar, eu agradeço a oportunidade, foi uma delícia estar aqui com você, vamos fazer outras vezes. Pessoal, me siga aí nas redes sociais, doutora.sabrinasarreta, DRA.sabrinasarreta. Me siga lá no Instagram, a gente vai interagindo pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. E você de casa, obrigado por ter assistido o nosso vídeo aí, né? Compartilha, se inscreve aqui no nosso canal Cidade Viva e a gente se vê por aí, ok? Valeu, até a próxima. Tchau, gente.